Olá, homem e mulher de Deus, que bom ter você aqui conosco, amém? Sabe que eu ouvi de Deus esses dias que esse canal é um canal de bênção. Sim, eu recebo também muito de Deus, mesmo quando eu estou falando, e eu recebo das outras amigas e irmãs também que estão compartilhando, a palavra de Deus aqui conosco, amém? E o Senhor tem uma palavra poderosa para o nosso coração. Ele vai falar, Jesus vai falar de uma pesca maravilhosa que ele instruiu os seus discípulos a fazerem, amém? Isso está em Lucas, no capítulo 5, onde Jesus estava à beira, de um lago de Genezaré, ou o lago, o mar da Galileia. Ele estava ali com uma multidão, sempre, com uma multidão perto dele, comprimindo ele, e os seus discípulos também estavam ali. Sabe que os seus discípulos estavam, alguns deles, lavando as suas redes, porque eles ficaram uma noite inteira e não conseguiram pescar nada. E eles estavam ali desanimados, se esforçaram muito e não conseguiram pescar nenhum peixinho. Aí Jesus, eles ouvindo de Jesus, eu fico aqui imaginando no meu coração que eles ouviram tanto de Jesus que a fé deles também começou a ser acrescentada. Quando Jesus se afastou um pouco, entrou num barco, foi mais para longe um pouco da multidão, ele disse a Pedro, Simão Pedro, vá para as águas mais profundas. E disse a todos, lancem as redes. Mas aí Pedro falou, Senhor, nós nos esforçamos a noite toda, não conseguimos pegar nada. Aí ele pensou, ele já tinha gerado fé, porque ele estava ouvindo a palavra, mesmo lavando as redes, mesmo desanimado. Ele falou, mas porque o Senhor está dizendo, nós iremos. Amados, se você está ouvindo uma palavra como você ouve agora, e o Senhor está ministrando algo no seu coração, faça porque funciona. Sabe, funcionou ali naquela época, quando Jesus estava com seus discípulos na beira do mar. Hoje funciona porque Jesus está dentro de nós. Às vezes nós temos que voltar e ver o que aconteceu e tentar de novo. Nos esforçar um pouco mais, como os discípulos falaram, Senhor, porque o Senhor está falando, nós vamos fazer. E olha que aqueles homens, eles eram muito experientes, eles tinham uma profissão de pescador. Mas imagino eu que eles estavam na força do seu braço. Sabe que quando nós vamos na força do nosso braço, com as nossas ideias, do nosso jeito, nem sempre vai funcionar. Como ali não funcionou, mas o Senhor vê os peixes. Ele sabe onde está tudo, ele sabe onde está você, ele sabe o que está no seu coração. E se você for profundo em Deus, ele vai te mostrar como você fazer uma grande pescaria, como você ter as coisas que estão nele, que são liberadas para você. Sabe que em 2 Coríntios 2, versículo 9, diz assim, olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou, ouvido nenhum ouviu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Cadê aqueles que amam o Senhor? O Espírito de Deus penetra as profundezas de Deus e nos revela. Sim, quando nós vamos profundo em Deus, ouvimos a voz de Deus como você faz agora, ouve a poderosa palavra de Deus, Deus vai revelar como, aonde, o que aconteceu, o que não deu certo, e vai te dar todas as dicas para você alcançar o que você precisa. Sabe, meu marido, ele ama pescar, e ele já fez grandes pescarias. E sempre quando ele ia pescar, hoje não mais, ele levava o seu GPS, ele levava uma sonda e ele levava um rádio. Para ele conseguir saber onde estão os peixes, ter toda a proteção, segurança e fazer uma grande pescaria. E normalmente ele fazia mesmo. Sabe que Deus fala assim para você. Para nós termos uma grande pescaria na nossa vida, nós precisamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor na palavra, na oração, deixar com que os dons do Espírito, Deus fale através de nós, por nós, faça através de nós e por nós. Nós vamos sim, aleluia, pescar coisas maravilhosas nessa vida. Amém. Você recebe essa palavra? Sabe que os discípulos, eles pescaram tantos peixes que as redes começaram a se rasgar. E eles chamaram os barcos vizinhos e compartilharam os peixes. Sabe, nós vamos sim ter o melhor dessa terra, a palavra diz sobre isso. Mas nós não vamos reter, nós vamos começar a compartilhar. Em João 10,
Jesus começa a explicar para os seus discípulos sobre o salteador, aquele que rouba, aquele que traz prejuízo para as nossas vidas, que traz problema. E ele estava explicando sobre ele, mas os discípulos não estavam conseguindo entender. E Jesus falou claramente para eles que o inimigo, o ladrão, né, o inimigo, ou você pode falar demônio, a opressão, vem para roubar, matar e destruir. Ele falou claramente, mas ele disse: eu vim, Jesus falando dele mesmo, para que você tenha vida e tenha plenamente, tenha em abundância. Sim, Jesus tem uma vida abundância para a gente, sim. Deus quer que você tenha abundância de saúde, abundância de paz. Deus quer que nós sejamos supridos. Sabe que a abundância não é ideia do homem, não é minha ideia, não é a sua ideia, é a ideia de Deus. Está escrito, é real e é para nossa vida agora. Deus não tem escassez para a gente. Como ele orientou os seus discípulos, falou: vai ali nas águas profundas, naquele lugar. E eles conseguiram fazer uma grande pescaria, nós conseguiremos também. Sabe que Pedro ficou tão extasiado, ficou com tanto medo de Jesus por aquele ato milagroso, né, miraculoso, que ele falou para Jesus: eu sou um pecador. Jesus falou: não tenha medo. Ele se aproximou dele e falou: não tenha medo mesmo. Não devemos temer, sabe? Deus é bom em todo o tempo. E ele falou assim: eu vou fazer de vocês, a partir de agora, pescadores de homens. Aleluia! Quem sabe Deus quer fazer com que você seja um pescador de vidas, de almas, que você ajude pessoas. Mas nós precisamos fazer uma coisa, e ele orientou os seus discípulos, e eles obedeceram. Eles largaram tudo e seguiram Jesus. Eles abriram mão de tudo e começaram a seguir Jesus. Nós temos que viver uma vida de renúncia, sim. Nós temos que abrir mão das nossas ideias do reino natural, conceitos, coisas que fazíamos, sabe? Temos que nos consertar para seguir Jesus e viver os milagres que ele tem para a gente todos os dias. Às vezes a gente não vive muitos milagres porque a gente não está seguindo Jesus tão de perto, tão profundamente como ele gostaria. Então vamos começar agora. Para termos uma grande pescaria, vamos profundo em Deus. Aleluia! E ele vai sim trazer uma abundância para a nossa vida, sempre, diariamente. Volte! Às vezes nós precisamos voltar, rever, ver o que aconteceu, nos esforçar e ir na direção que Deus está nos dando. E nós vamos acertar. Amém? Amados, se você foi edificado, abençoado com essa palavra, se você entendeu como Deus quer te guiar para você ser suprido em todas as áreas da sua vida, faça bem a alguém. Compartilhe essa palavra, amém? E se você está inscrito no canal, que alegria ter você conosco. Se você não está, estou te convidando a participar desse canal de bênçãos. E até o próximo encontro com Deus. Não se esqueça, em todas as coisas, através de Jesus, você é mais que vencedor.